apresentaremos para vocês um documentário incentivo da Lei Paulo Gustavo, realizado pela Associação Comunitária de Canabrava, em parceria com a Secretaria da Cultura, Turismo e Desporto do município de Cariús. Administração, junto vencemos desafios. Temos como tema, Entre Folhas e Raízes, Contos de Canabrava. Ele nos levará para o coração de uma comunidade cheia de histórias fascinantes. Imagine-se transportado para um lugar onde a cultura pulsa e as vozes dos contos ecoam entre os tempos. Mas como se deu a história deste lugar? Vamos dar vez e voz àqueles que são tão fortes nesta terra como as árvores que aqui lançam suas raízes. Fundadores de Canabrava, um nome indígena de Canabrava, porque era uma mata, antes era uma mata, e lá habitavam os índios Canabrava. Aí quando veio a estrada de ferro, em 1918, aí eles saíram, que ali Canabrava, da casa de Pai Dionísio, ali para aquele lado, era o rio passava ali, na cozinha de Pai Dionísio, o rio. Aí foi aterrando e foi crescendo e o rio ficou. E os índios ficaram na mata. Aí com esta descoberta, eles foram expulsos de lá. Aí tomaram de conta a família Martins de Souza e a família de Souza Bezerra. E no caso era o capitão Antônio de Souza Bezerra, o pai do meu sogro, José Cirilo de Souza, era primo de Padrinho Dionísio. No caso dos primeiros habitantes, Joaquim Martins de Souza, e pai de Antônio Martins de Souza, pai de Dionísio Martins de Souza, eles eram agricultores, né? Agricultores, viviam da roça, plantava e colhia, e dali foram crescendo, se tornaram fazendeiros, né? Fazendeiro, no caso de Padrinho Dionísio, meu avô, era um grande fazendeiro, criava muito gado, e vivia só do trabalho de criar o gado, levar para a roça, trazer e tirar o leite, fazer queijo, vender, negociar com os produtos da terra, né? Aí botou morador nos terrenos, que era muito grande o terreno lá em Canabrava, era quase todo de Padrinho Dionísio, que herdou dos pais dele, né? Foi de herança, de Joaquim Martins de Souza e de Antônio Martins de Souza. E foi fundada a estrada, a linha de ferro, né? Colocaram os trilhos, fizeram a ponte na Maurícia, para poder o trem passar, fizeram uma ponte de cimento armado, chamava, né? O trem passar. Aí veio o trem até Cariús, fizeram a estação, onde o trem estacionava. Teve um tempo que ele vinha, no sábado ele vinha de manhã e de tarde. E na semana vinha todas as quarta-feiras, fazia a linha. E no sábado ele vinha para trazer o pessoal para a feira de Cariús e levar para a feira de Iguatu. Passava 8 horas e voltava às 4 horas o trem, né? Aí, em 1974, dia 7 de março de 1974, o trem virou, eu sofri na virada do trem, quebrei o braço. Foi a última vez que veio o trem. Uma enchente grande que inundou tudo cobriu os trilhos ali em Canabrava.
ali onde hoje tem aquela casa que foi o que hoje é de Veronese, mas ali de Eduardo de Iraíde, ali cobriu tudo, que veio até onde hoje é a senhora, aquilo dali foi tudo coberto. Aí o trem veio uma vez com essa enchente, aí virou no Louvado. No dia 7 de março de 74, foi o último dia, a última vez. Tinha seu Júlio, não, peraí. Era tio Dioniso, Dioclésio e aí mais um pouco tinha Tito Martins, casado com Vitorina, o pai de Valdo Martins, de Joca, de Neném, de Lezinda, Adalta, Alfredo, Raimundo, tudo era filho de Toninho e de Vitorina. Mais embaixo tinha João Silva, Zé Pedro, Pedro Rodrigues e Antônio Rodrigues, que era tudo irmão. E os pais de João Silva era Zé Menino e Ciané. Agora não sei dizer o sobrenome dela, não. Trabalhava para sobreviver, né? Porque meu pai era doente. Me casei muito nova, com 18 anos. Um homem com 9 filhos. 7 tinha dentro de casa. Quando eu entrei, eram 9 pessoas comigo. Mas graças a Deus, vivemos na união. Nunca houve uma desavença entre nós. Hoje são meus filhos, a mesma coisa dos meus filhos legítimos. Aonde eu chegar são meus filhos e meus netos. Sou muito feliz na minha vida. Estou com 72 anos, 70 vai fazer ainda, mas eu estou com 71 anos que moro nesta casa. Fiquei viúva com 45 anos, 49 anos, graças a Deus, criei meus filhos e hoje estou feliz. As histórias que acabamos de ouvir são as raízes profundas que sustentam a identidade desse lugar. Mas, como qualquer árvore robusta, as raízes não apenas ancoram, mas também nutrem e possibilitam o crescimento. Agora, vamos explorar como as gerações passadas cultivavam essa terra e desenvolveram seu meio de sustento. De Souza, sou neto do senhor João de Souza. Ele foi um homem que não tinha estudo, mas era um homem empreendedor. Foi um criador de gado, um dos maiores fazendeiros da região, plantador de fumo, cuidava muito, se preocupava com a colheita das oiticicas, das castanhas de caju, não deixava nada se perder. E ele tinha também um engenho, que era onde ele fazia um dos seus investimentos. Ele tinha esse engenho onde fazia 3 meses de moagem e era tocado pelos seus filhos, né? Então, falando sobre o engenho, a produção de rapadura, de mel, então nós tínhamos a etapa. Primeiro se cortava a cana, né? Aí tinha as pessoas que chamavam os cambiteiros, que cambitava a cana nos burros, levava para o engenho. Lá no engenho se tirava a palha da cana, desfolhava toda a cana, deixava ela limpinha, para que no dia seguinte começasse a moagem. A moagem, o engenho do meu avô, ele começou a puxar a boi, se chamava bulandeira. Então era uma engrenagem com as madeiras, cambão, né, preso aos boi, e os boi rodava e o pessoal ia colocando a cana, ia sair na garapa e ia fazendo a rapadura. E depois, com o tempo, assim o meu pai falava para mim que foi comprado um motor, né, um engenho, aonde se tornou mecânica, né? Não precisou mais dos boi e facilitou mais para todos e veio a produzir mais rapadura. Então, a partir das 3h30 para as 4 da manhã,
eu alcancei essa época, né, aonde depois que o meu avô morreu, os filhos ainda conduziram essa moagem no período de 2 anos, 3 anos, e eu participei. Então nós saía de madrugada e ligava o motor, e ali nós enchia o tanque de garapa, enchia as caldeiras. Quando chegava na parte da manhã, o Antônio Caboclo, o saudoso Antônio Caboclo, era o foguista, juntamente com Chaga Filipino. Então eles botavam fogo ali nas caldeiras e as garapas começavam a ferver. Então quando as garapas iam fervendo, tinha Santim de Tizé de Souza, que era o limpador de garapa, tinha Valmiro, que era o contramestre, tinha o João Caboclo, que era o mestre, né, que ele dava o ponto certo para poder fazer a rapadura. E ali quando o mel estava grosso, eles passavam ali para uma gamela, chamada gamela, onde mexia o mel, e o mel ia morrendo, esfriando. Quando o mel ia morrendo, aí eles colocavam na forma, né? Colocavam naquela forma, botavam num lugar à parte e secava. Então eles ali batiam na forma, soltavam a rapadura em cima do bagaço, da cana, e ali eles iam estocando. Tinha o lugar de estocar, aonde o meu avô ficava, né? Ali para receber a quantidade, o volume de rapadura que era feita, que era para poder o caminhão vir e levar essa rapadura para a cidade do Crato, assim, Juazeiro, Iguatu. Então ele comercializava toda essa rapadura. E tinha também o dia de sábado, que não se fazia rapadura, mas vendia todo o mel. Então as pessoas vinham da cidade, Careúce, vinha do lado da Mutuca, do Barro Alto, essas pessoas vinham tudo comprar mel. Então aquele dia era só produção de mel, então era vendido mel. E assim sucessivamente ia nesse período de 3, 4 meses fazendo esse trabalho, e todo ano acontecia a moagem de João de Souza, que era uma moagem falada em toda a nossa região. Bom dia. Hoje é um dia muito importante, porque eu fui escolhida para estar falando algo sobre uma pessoa muito importante. Uma pessoa que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. O senhor João Rodrigo da Silva, meu pai, que foi um homem que fez parte da nossa comunidade, fez parte dessa comunidade e foi um dos primeiros comerciantes. Ele tinha uma loja boa, uma loja bem posicionada, bem surtida, que hoje nós podemos chamar essa loja de lojas de variedade, porque tinha de tudo, de tecido, alumínio, cereais, brinquedos, tudo, papelaria, tudo que você precisasse tinha ali. Eu me sinto honrada por ser filha desse homem, um bom pai, um bom amigo, um bom servidor, um bom esposo. Servia a quem precisasse, estava à disposição de quem precisasse dele na hora que precisasse, podia ser na madrugada, podia ser, era um homem que saía aplicando injeção nos doentes, cuidando das pessoas que precisavam, crianças que tinha problemas de quebrar, tudo. Ele era um homem servidor e servia com amor, com dedicação, e eu me sinto honrada por ser filha desse homem. Ele também foi candidato a vereador, ficou na suplência, assumiu a vaga, a cadeira de vereador e serviu ao seu município. Também construiu uma quadra, a qual nessa quadra foi um marco na nossa comunidade. A gente fazia festa, quadrilha, jogava até futebol nela, tipo futebol de salão, e foi muito bom. E eu quero ser grata a Deus por esse ano. Também cuidou da igreja de Santo André por um longo tempo. Nessa época tinha aquelas festas de partido, com princesa, com rainha, essas coisas. E ele foi esse homem. Serviu a nossa comunidade, não só a nossa comunidade, mas as comunidades vizinhas, Santo André, Bandeira. Era um homem que quem chegasse no seu comércio e precisasse de algo, ele estava ali para servir. E eu me sinto honrada por ser filha deste homem. Um homem que deixou um legado
para nós, seus filhos, e para aqueles que eram seus amigos. E servia, ajudava quem precisar. E eu me sinto honrada por ser filha desse homem. E hoje eu estou aqui para dizer que este homem deixou um legado muito grande. Um homem maravilhoso. E esse homem é meu pai, João Rodrigues da Silva. Eu me sinto honrada por hoje estar falando sobre ele. Bom dia a todos. Então, o meu avô Zuca, ele era um dos plantadores de fumo, né? Que era um trabalho da época em Canabrava. Colocava, nessa época aí dava muito dinheiro, né? Esse tipo de trabalho, de colheita. E quando era, ele tinha muitas pessoas trabalhando com ele. Aí quando era no dia de cortar cortava aquele fumo. Eu era criança, assim, criança ainda, eu lembro. Aí tinha um negócio lá que colocava as folhas, né? Colocava aquelas folhas para secar. Depois colocava um mel, acho que pegava mel, não sei se era de rapadura, sei que pegava um mel, molhava aquelas folhas, aí colocava. Aí tinha um dia que falava que era o adjunto, dia do adjunto, chamava era um monte de gente que ia lá para poder, acho que era costelar o fumo, não sei, sei que tirava uma parte do meio da folha, né, para ficar, é como se fosse aquela folha de couve, né, aquele couve lá que tira aquela parte do meio, aquela parte dura do meio. Aí colocava aquelas folhas tudo em cima uma da outra, tudo arrumadinha. Aí depois eles iam pegar aquele fumo, ia juntando, colocando num negócio tipo um moinho, ia enrolando, e fazia um rolo assim bem grande, como se fosse um novelo de fio. Aí eles molhavam com aquele mel, botavam para curtir. Era bem interessante, né? Mas eu tenho lembrança ainda disso. Eu gostava muito desse, quando tinha esse adjunto lá que ele falava, aí minha avó fazia arroz doce, uma panelona de arroz doce, arroz de leite branco e o arroz doce com leite. Nossa, era muito bom, eu gostava muito. Então, aí meu avô, ele tinha uma certa, assim, mais, acho que porque isso aí dava um lucro, né? Ele tinha não era rico não, mas ele tinha uma vida assim mais, não era tão difícil, né? Ele tinha mais umas coisas mais ou menos. Meu avô teve um caminhão, acho que ele comprou um caminhão, ele tinha um caminhão também, um caminhãozinho que ele viajava, tinha um motorista que viajava com ele, não era ele mesmo que era o motorista não. Aí, sim, ele também comprou um rádio. Eu acho que a primeira pessoa daí de Canabrava que comprou um rádio foi meu avô. E colocou bem alto na casa uma caixa de som. Naquela época falava alto-falante, uma caixinha de som. Colocou lá. Ele ligava aquele rádio, todo mundo ouvia. Todo mundo ouvia as músicas, os programas. Na época tinha muito aquelas, né, os programas de rádio da época. Tinha muito aquela música, era os Três do Nordeste, era... agora esqueci o outro grupo lá de forró que fazia muito sucesso. E era isso, né? A comunidade inteira ouvia o rádio, o som do rádio dele. Ele colocava de manhã cedo, colocava de noite. E era bom. E era isso. Apesar das riquezas naturais existentes em nossa comunidade, não era o suficiente para manter o sustento das famílias e muitos tiveram que ir embora para São Paulo e outros estados em busca de uma vida melhor. Podemos citar entre essas parte da família de vó Marieta, de tia Selvita, de vô João Silva, de seu Júlio, de tia Mezinda, dos filhos de tia Dulcinéia, de tio Assis, de tio Dioclésio, de seu Zuca, de tia Adalta, de Maria Felizmino, de Senhor, de Dona Dalzija, de Ferreirinha, de tia Iraídes, de Vilani, entre tantos que aqui moraram e deixaram boas lembranças em todos que ficaram. A maioria volta com frequência para passear e trazer muita alegria para todos nós. Outras conseguiram realizar o sonho de voltar para morar. Independente de onde hoje estão, todas as famílias que aqui moraram fazem parte da história de Canabrava. Canabrava sempre foi lugar bom de se morar. Desde os tempos mais remotos,
pode-se aqui confirmar, suas lutas e conquistas, igual não há de encontrar. Seus primeiros habitantes, gente de bom coração, repartiam entre si toda a sua produção. Era grande a harmonia de causar admiração. Eis as primeiras famílias que aqui fizeram morada, Martins, Souza, Silva Ferreira, que eram bem renomadas, Góes, Santos, Marques, Pereira, por muitos admiradas. Ledo, Caboclo, Feitosa, Lima, foram chegando também, os Prados, Gomes e Torres, as quais quero muito bem, Sabinos, Barros, Oliveira, o carinho de todos tem. Cada uma dessas famílias trouxeram a esse lugar as suas experiências e o seu jeito de lutar, para ver esse amado chão ao desenvolvimento chegar. Aos poucos ela foi crescendo e o progresso alcançou, com a construção de engenho, muita coisa melhorou. O trabalho coletivo por aqui se instalou. Plantavam cana-de-açúcar e trabalhavam no engenho, produziam rapadura, todos com muito empenho, e o mel era repartido de acordo com o desempenho. Foi pelas eras de 20 que o progresso acelerou, implantou-se a linha de trem e muito aqui melhorou. Trabalho para muita gente, de lá para cá não faltou. Canabrava conhecida por suas festas animadas, pelo povo acolhedor e famílias estimadas, com sentimento de pertença a essa terra tão amada. Após conhecermos como as pessoas da nossa região construíram suas vidas e sustentaram suas famílias, é hora de virarmos a nossa atenção para aqueles com seus talentos e conquistas únicas elevaram o nome desse lugar além de suas fronteiras. No caso era filho de Canabrava, padre José de Souza, o capitão Antônio de Souza, pai do meu sogro José Cirilo de Souza, era irmão também da Isabel de Souza, Isabel, que era a mãe de Padre Dionísio, né? Também ela era irmã do vigário José de Souza, irmã e filha de Magda e de Joaquim Martins de Souza, a Isabel, né? A Isabel, mãe de Padre Dionísio, né? E a família toda ilustre era esta: Dionísio Martins, Francisco Martins de Souza, que foi dono do cartório, e Dioclésio Martins de Souza, sanfoneiro, e as mulheres importantes, Isabel, Tonheira, que era irmã do Padre Dionísio, era uma moça muito importante, muito bacana, e assim muitas outras, né, da família. No caso, o tio Dioclésio era porque ele nasceu cego, né, criou-se, e quando foi crescendo, conseguiu conhecer pessoas elevadas, como Patativa do Assaré, e muitas outras pessoas. Aí teve também o Zeca de Cotinha, chamado Zeca de Cotinha, que tocava violino, violino e tocava com o Padre Dionísio, né? Ou tocava com o tio Dioclésio, eles dois. Souza, sou filho de Dioclésio Martins de Souza e Maria Leandro da Silva. Nasci no sítio Canabrava. Meu pai era cego de nascença. E o pai dele se chamava Dionísio Martins de Souza e Vitória Maria da Conceição. Ele nasceu no sítio Canabrava. Com 15 dias, a mãe dele deu fé que ele era cego, pois não teve, assim, ele teve uma infância normal. Brincava, muito inteligente, e quando ele fez 10 anos, o tio dele, o irmão do pai dele, tinha uma sanfona pé de bode, chamava pé de bode, o qual a juventude de hoje não sabe nem o que é, né? Aí ele começou a tocar. Aí foi muito tempo, uns
Com o contar do tempo, foi comprar uma sanfona para ele e ele começou a tocar, fazia música, muito inteligente, um compositor muito, se fosse na época de hoje, ele era um artista, mas como naquela época não existia tanta facilidade quanto existe hoje, né? Quando o meu pai tocava aqui, né, ele tocava várias festas, aí ele decidiu ir morar em Iguatu. Nós fomos morar lá no Prado, bem pertinho da igreja do Prado. Eu era pequena, né? Eu era mais nova. Aí meu irmão mais novo nasceu em Iguatu. Nós passamos mais de 4 anos em Iguatu. Aí voltamos para Canabrava. Inclusive ele fez a música da igreja lá do Prado, de Iguatu. E a gente morou lá uma temporada. Eu vim embora para cá. Depois ele foi para São Paulo fazer um tratamento em São Paulo. Foi convidado para a Rede Globo, aí foi chamado para tocar lá, mas como ele tinha que fazer um tratamento, ele só fez uma entrevista e voltou de novo para a terra natal. Vamos mergulhar em outro assunto, que desperta profunda alegria em todos nós, as festas e brincadeiras. Esses momentos de alegria não são apenas momentos de diversão, mas uma junção de gerações, o encontro onde tradições são honradas e memórias são lembradas. As festas na minha época eram só festa da igreja. Aí tinha as festas de partido, que era Canabrava, Santo André. Os partidos. Aí tinha as cigana, tinha as pessoas que passavam lenço no pessoal, que era para arrecadar dinheiro. Aí quando terminava o movimento, leilão, quando terminava o movimento, aí a gente ia lá para a Compadre Enéia, que era, o forró era lá, e o animador era Tidioclésio, ele tocava e cantava. Sim. Nas escolas, aí eles formavam, e na época chamava drama, hoje é teatro, né? Na época era drama, aí tinha os animadores, eram os próprios alunos mesmo. Os professores, eles organizavam com os alunos e formavam o teatro. Era na época que era Menino Jesus e outras apresentações. Aí vinha o pessoal dos sítios vizinhos, Santo André, Lobato, e Maurícia, aqui, Canga, Três Irmãos. Juntavam muita gente e eles gostavam demais. Toda vida que tinha o drama, né, aí tinha muita gente. E era para arrecadar dinheiro também, para a escola, né, para a escola. E também tinha as brincadeiras do jovem, que era brincadeira, brincadeira de anel, casamento oculto, lado direito. E a gente se divertia muito. Era muito jovem que se juntava aqui na casa de meu avô, na casa de tia Selvita. E a gente se divertia muito. E não tinha energia nessa época, era só o claro da lua. Mas era uma coisa muito sadia, todo mundo se respeitando. Era muito, muito bom. A juventude da nossa época era uma juventude muito feliz. Embora tivesse uma vida simples, era muito feliz. Naquela época não tinha energia elétrica. Então, o que a gente fazia para se divertir era brincadeiras. As brincadeiras que tinha, que era roubar bandeira, cair no poço, uva, pera, maçã, que daí saía muitos namoricos e também beijos roubados, né? Beijos também proibidos, mas era muito bom. Essa época foi muito boa. Depois chegou a televisão. Toinho de João Silva comprou uma televisão em preto e branco. E essa televisão, ela era ligada à bateria, porque ainda nós não tínhamos energia. Então, todas as noites, a comunidade quase toda se reunia na casa dele,
para assistir as novelas, né? Ele colocava a televisão fora, na calçada, as pessoas levavam uma cadeira, alguma coisa para sentar e a gente ia assistir. E nos domingos, Trapalhões, que era que divertia muito as pessoas. Também nós tínhamos as famosas tertúlias, que era lá na Telhoça de Zezinho, onde havia o encontro de todos os jovens das regiões mais próximas. Aí passamos também a ter esse divertimento, que era muito bom. Outro marco muito importante foi a chegada da energia, que foi em 1990, no mês de julho, onde foi inaugurada com uma grande festa, deixando a comunidade todos felizes. Aí, com a chegada da energia, a João Pereira construiu uma quadra que ele chamava as bandas famosas da época, que vinha, né, fazer umas grandes festas, vinha gente de toda a região Centro-Sul. E daí o lugar ficou mais conhecido, foi uma época inesquecível. Algo muito marcante para os jovens da nossa geração aqui em Canabrava foi a coberta. Este lugar aqui, que tem muitas recordações, muitas lembranças boas. Aqui foi o ponto onde a gente conheceu várias pessoas, fizemos várias amizades. Começou primeiramente com Cleiton. Através de Cleiton, esse lugar aqui se tornou, começamos a chamar a coberta. A gente fez amizade com Cleiton desde mais pequeno e quando ficamos adolescentes, a nossa amizade aumentou. Ele se tornou o meu melhor amigo, se tornou o melhor amigo de várias outras pessoas. E através dele, essa coberta aqui se tornou o ponto dos nossos encontros. Todas as noites a gente se reunia aqui, ficava até altas horas, rindo, conversando. Vinham pessoas de outras regiões para cá, onde a gente acabou fazendo amizade também. Tivemos um vínculo lindo com cada um deles. Aqui tivemos momentos maravilhosos. Cleiton era um rapaz muito, muito, muito animado. Eu vinha para cá muitas vezes triste, cabisbaixo, e ele sempre me reanimava. Eu costumo dizer que ele era meu ponto de apoio. Qualquer coisa que eu sentia, eu corria para Cleiton, conversava com ele, chorava. Quantas lágrimas aqui foram derramadas nesse lugar aqui e saímos daqui, não só eu, mas vários outros amigos dele, e saímos daqui renovados. Por conta da força de vontade dele, da animação dele, a gente se reanimava novamente. Iríamos para casa renovados. Mas veio um baque na nossa vida, né, com a perca dele, o falecimento dele, que veio, e foi uma tristeza imensa, pois aqui era a nossa festa, a nossa animação em Canabrava era esse lugar por conta dele. Não era 5, 6 pessoas, era várias pessoas, todas as noites reunidas nesse lugar. Mas, apesar do falecimento dele, tinham ficado os 2 irmãos dele, e a gente continuou vindo para cá, dar força, dar apoio aos outros irmãos. E através disso, foi Deus. Colocou a gente na vida deles e colocou ele nas nossas vidas. Felipe começou a ficar aqui na coberta. Era uma pessoa completamente diferente de Cleiton. E a gente foi se adaptando do jeito dele. E, por incrível que pareça, Felipe se tornou o nosso melhor amigo. O meu melhor amigo e o melhor amigo de todas as pessoas que vinham para cá. Foi a mesma coisa. Ele era um conselheiro, dizia e continuo dizendo que Felipe era um anjo. Foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. E, como eu disse, Felipe foi o nosso outro ponto de apoio aqui, nosso anjo. E a gente está bastante apegada a ele, a Samuel. Aqui nessa coberta era ele, Samuel e os outros amigos da gente, reunidos aqui. E era uma diversão. E através da perca deles dois, Felipe e Samuel, foi outro baque para a nossa juventude,
infelizmente, a coberta acabou. Os reencontros, cada um foram para os seus lados. Estar aqui nesse lugar é um misto de emoções. De alegria, porque a gente relembra tudo que a gente viveu aqui, e de tristeza, por não ter mais eles como nossos amigos aqui, e ver essa coberta tão vazia. É um misto de sentimentos, que só quem sabe é quem viveu esses momentos, quem teve essa adolescência, essa juventude com eles aqui. Foi um marco, é um marco para a nossa vida, que jamais vai ser esquecido, jamais. Vamos constatar como unidos transformamos o nosso amor por essa terra em ações concretas que melhoraram a vida de cada um, deixando um legado de orgulho e pertencimento. Em 1960, meu pai foi chamado para vir para Valadares através do meu tio Joca. Mas meu pai só aguentou ficar 5 anos em Valadares. Em 65 nós voltamos. Aí minha infância começou novamente aí, em 1965. Em 1966 ou 67 foi fundado o Clube 4S, onde eu era o presidente, a Dilva vice-presidente, a Antonieta, se eu não me engano, era secretária, tesoureiro não sei quem que era. Então esse Clube 4S se eu não me engano, era um clube que ensinava as pessoas a plantar hortaliças, uma coisa assim. E passei 20 anos aí em 69 eu voltei aqui para cá e fiquei mais ou menos 25 anos sem voltar aí. Depois que eu voltei aí, estou indo aí todos os anos, porque não dá para esquecer a origem. Mas para falar a verdade, Canabrava está na minha mente como era, aquela época passava trem. O trem passava, ficava jogando carnaúba pra gente, a gente ficava cantando as carnaúbas. A parada de trem era aí na casa da Joanilda, né? Então não tem como esquecer todos vocês aí. Né? Quando eu ia estudar, que eu fiz ensino médio em Cariús, quando eu ia estudar tinha que atravessar riachos com a bicicleta no ombro. A bicicleta, a água às vezes até carregava. Foi muito sacrifício assim na época. Voltava de dormir nas casas, voltava à noite quando a lua estava clara, que faltava energia, era aquela felicidade para vir para casa com aquela turma, todo mundo andando de bicicleta, para no outro dia seguir de novo. Mas foi muito bom, aqueles rios da Pedra do Morcego, que me marcaram muito. As festas, aquelas festas de noite de São João, que cedinho a gente levantava para ir para os rios com aquela água morninha, nas fogueiras, rodeava para fazer de padrinho que madrinha, noite de São João. Foi muito, me faz lembrar muito essa época. A associação foi fundada em 1987 por José Ferreira de Souza, o primeiro presidente. Porque necessitava de uma comunidade unida em que as pessoas pudessem lutar por melhoria na comunidade. 6 presidentes, o primeiro foi José Ferreira de Souza, o segundo Maria Gláucia Pereira Gomes, o terceiro José Edevaldo de Souza, aí Maria de Souza Martins Ferreira, o quarto, o quinto Antônia Aila Gomes Torres e o sexto Maria das Graças Pereira Damasio, onde alguns tiveram seu mandato por 6 anos. A associação ela trouxe bastantes benefícios para a comunidade. Tivemos alguns projetos, como no início, se eu não me engano, foi na administração de Zé Ferreira, que veio uns filtros para todas as famílias da comunidade, filtro de barro, os materiais agrícolas, como máquina de pulverizar, enxada, arado, cultivador. Tivemos também o abastecimento de água. Tivemos a construção da igreja católica, que foi a comunidade toda que se mobilizou na construção.
Tivemos o trator, né, que foi um dos grandes benefícios para a comunidade também. A construção da casa de farinha, que teve umas farinhadas durante alguns anos, mas como foi distinto, né, a mandioca na região, então parou essa farinhada, mas que ainda hoje a gente tem o prédio. Algo marcante que eu quero assim marcar, que deixou assim um grande benefício para a nossa comunidade, foi o sistema de abastecimento d'água, que além de beneficiar mais de 60 famílias da comunidade, que envolve a comunidade de Bandeira e Lagoa do Canto também, que é incluso nesse projeto de Canabrava, do abastecimento d'água, ele veio gerar fonte de rendas, né, para algumas pessoas, né, da comunidade que hoje trabalham no sistema de abastecimento d'água, e também gerou recursos para a comunidade, porque antes a gente só tinha as mensalidades e algumas promoções que a gente fazia para arrecadar recursos, e hoje a gente tem essa fonte de renda que é o abastecimento d'água. Falar sobre o desenvolvimento da comunidade de Canabrava é trazer à memória a história do meu compadre Edevaldo. Ele foi um homem que lutou incansavelmente pelo desenvolvimento da comunidade. Foi presidente da Associação Comunitária de Canabrava por 10 anos, funcionário público, passou 30 anos responsável pelo abastecimento de água da comunidade, sempre lutando por dias melhores, um homem honesto, trabalhador, excelente pai de família, excelente esposo, amigo de toda a comunidade. Além de todo o trabalho desenvolvido na comunidade, na associação, em prol da comunidade, ele também tinha suas ações religiosas. Ele ajudou na construção da capela de Nossa Senhora Aparecida, nos leilões, nas novenas, no hasteamento das bandeiras, sempre em todo ano, muito cheio de fé, lutou e chegou o dia de Deus recolher ele. Mas nós trazemos à memória uma vida histórica em serviço de todos que moram na comunidade de Canabrava, né? Eu sou Ana Paula Martins, filha de Francisco Valdemir Martins de Souza e Maria Dilza de Souza, né? E é com muita gratidão, com imenso prazer, que eu venho fazer esse vídeo aqui para enviar para esse documentário que a nossa família está fazendo aí em Canabrava, porque Canabrava é sinônimo de família, de amor, né? O meu pai deixou um grande legado sobre mim, sobre meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, a respeito de Canabrava, né? Eu fui criada vendo o meu pai com esse amor por Canabrava, né? O meu pai veio para São Paulo em 1974, já casado com a minha mãe, e a minha mãe já estava grávida, né? Eu já vim na barriga, por isso que eu acho que eu amo tanto Canabrava, igual meu pai, né? E ele veio ganhar a vida, né? Veio com muita coragem, com muita determinação, veio com uma mulher companheira, uma mulher auxiliadora, parceira dele, que os meus pais têm uma história de vitória. Isso já vem do meu vô Zeca, da minha avó Dulcineia também, do meu vô João Ferreira e da minha avó Adalta também, né? Então isso já é um legado na nossa família, graças a Deus, né? E o meu pai veio batalhar, construir a vida. Graças a Deus ele construiu a vida e implantou em nós esse amor por Canabrava. Eu tenho esse amor, o Tiago tem, o Anderson tem, meus filhos têm,
os filhos do Tiago, os filhos do Anderson. Temos um amor assim inexplicável por Canabrava, porque o meu pai ensinou. Quantas vezes a gente falava, pai, vamos viajar para fora? Ele, que viajar para fora? Eu prefiro minha Canabrava, eu não troco minha Canabrava por nenhuma viagem nesse mundo. E enquanto ele existiu, ele viajava para o Ceará 2, 3, 4 vezes no ano, se desse certo, né? Ele tinha um compromisso de ver a minha avó e de visitar Canabrava. Quando ele estava nessa cidade maravilhosa, ele estava completamente realizado, né? Eu sou Elci, natural de Canabrava, e quero dizer que foi muito importante para mim ter contribuído com a educação e formação daquela classe estudantil da época. Foi um trabalho muito bom junto à Secretaria de Educação, uma classe de terceira série, com muito desafio, até porque eu era nova na área, né? Foi meu primeiro trabalho, meu primeiro amor pela educação e meu primeiro e maior desejo de me tornar ser a profissional que sou hoje. Houve desafio, houve situações, problema, porque sempre acontece, era tudo muito novo, tanto para mim como para os alunos. Mas, com a ajuda dos pais, a gente foi driblando e fomos fazendo as correções necessárias onde precisava. E, graças a Deus, eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque eu vejo os frutos que brotaram da semente que eu plantei. Muitas delas se tornaram professoras e muitos deles seguiram outras vocações, mas tudo direcionado com a educação. A Capela Nossa Senhora Aparecida é o marco da fé católica em Canabrava. Construída nos anos de 1992 e 1993, tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Antes, as celebrações aconteciam na escola. A primeira festa da padroeira aconteceu de 1º a 10 de outubro de 1993. Tivemos como celebrante da missa o padre José Marques. Esse templo é a memória da fé de um povo. Aqueles que fizeram sua primeira Eucaristia casaram-se e apresentaram suas graças por meio da sua fé em suas promessas. Local de encontro semanal em torno da palavra e da Eucaristia. A Escola Silvestre Almeida Duarte, fundada no ano de 1965, extinta no final do ano de 2017. Foi um marco significativo na formação acadêmica, cultural e social para os canabravenses e para todos que fazem a região. Além de sempre apresentar o ensino de qualidade, sendo considerada uma das melhores escolas da rede municipal, destacava-se nas vivências culturais, desenvolvendo projetos que envolviam toda a comunidade escolar. Entre eles, podemos destacar Paixão de Cristo, a Via Sacra Viva, com repercussão em todo o centro-sul do estado do Ceará. Recital Noite no Sertão, festa junina na escola, comemoração da festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, foi premiada como a melhor escola do município pelo Instituto Mandacaru. Premiação entregue por artistas da Rede Globo. Projeto Decolando, com premiação para o aluno Gleison Ferreira de Souza, que além de receber medalha, troféu, teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, conhecendo a Disney. No ano de 2018, a escola foi extinta, devido ao baixo número de alunos. Todos, funcionários, alunos da região, passaram a estudar, trabalhar respectivamente na sede do município, nos deixando uma imensa saudade. O legado é eternizado na nossa memória em forma de conhecimento. Nasci nesta terrinha chamada de Sítio Canabrava.
Poderia ser chamada Terra Encantada, porque aqui não arredo a minha morada. Costumo apresentá-la como Cambridge City, meu paraíso. Romantismo mesmo. Estamos localizados no município de Cariús, a 407 quilômetros da capital Fortaleza, centro-sul do estado do Ceará. Temos um clima tropical, quente e semiárido. A caatinga é a vegetação predominante. Nossas belezas são bem distribuídas, de norte a sul, leste a oeste. A Serra da Mutuca, com sua vegetação típica do sertão, que ao cair as primeiras chuvas, se veste de um belíssimo verde, com véus de cascata surgida das cachoeiras, córregos, riachos e lagos. Somos agraciados com o rio Jaguaribe, que durante todo o ano irriga nossas plantações e nos fortalece água para o consumo humano e animal, sendo sinônimo de vida em abundância. Destacando os pontos turísticos, podemos citar a Pedra do Morcego, localizada nas barreiras do rio Jaguaribe, local que era frequentado por crianças, jovens, adultos e idosos, para a prática de lazer, pescaria e onde a dona de casa lavava suas roupas. A cachoeira do Vojão Silva, que sai das nascentes da serra com sua água cristalina e na vegetação nativa, continua sendo um convite para quem gosta de conviver e se aventurar na natureza. A barragem de Assis Martim, formando uma cascata logo abaixo, é um encanto aos nossos olhos. A casa antiga de Dona Dulcineia é o viajar ao passado, relembrando saudosas memórias. O prédio da Associação Comunitária Antiga Escola Silvestre Almeida Duarte hoje é um espaço das reuniões da associação e para os eventos realizados na comunidade. A antiga casa de farinha, um marco do período do plantio da macaxeira, que era produzido o beiju, as tapioca, a goma e a farinha. Importante lembrar da casa de turma, antiga estação ferro, onde o trem parava. As festas juninas, fogueira, quadrilha da Gigi Fumaça, forró pé de serra, foi e continua sendo a alegria de um povo que não deixa sua cultura adormecer. Natal de luz, noite de recital, sempre fizeram parte do nosso calendário cultural. Impossível não amar uma terra tão encantada como a minha querida Canabrava. Quando a gente fala de Canabrava, vem à mente muitas histórias e muitas memórias. Eu cresci em Canabrava, eu estudei em Canabrava. E eu lembro de quando eu era criança, que alguns jovens realizavam shows culturais, que assim, conseguia mobilizar toda a juventude, toda a comunidade para poder participar, e isso era muito bom de se ver, né? A comunidade sempre foi referência de união, de projetos, de valorização da cultura. E isso é algo que eu creio que não só em mim, mas que em todas as pessoas que viveram aí nesse período, que conseguiram viver a infância, a adolescência aí, é algo que marcou muito, que contribuiu demais com a nossa formação. Na própria escola, muitos eventos culturais, várias gincanas, a comunidade em si sempre muito mobilizada para poder não deixar a cultura morrer, sempre tentando fortalecer esses vínculos culturais com as raízes do Nordeste, com as raízes da própria cidade, do município, da própria comunidade, digamos assim, né? O tio Dioclés com as suas músicas que marcaram muito, não só uma geração, mas toda a história da nossa comunidade, e que até hoje ele é referência para nós, que com toda a sua dificuldade ele conseguiu produzir muitas obras culturais. A própria Maria das Graças, a Nê, né, que foi minha professora, é uma artista espetacular também, que além de professora é poetisa, é meio monte de coisa, né? E todos a conhecem. Então, assim, poder ter tido a oportunidade de crescer em Canabrava, para mim é muito gratificante, porque é uma comunidade que sempre foi muito unida para poder conseguir buscar as melhorias para as pessoas do lugar.
sempre teve muito envolvida com esse tipo de projeto cultural, né? A própria Paixão de Cristo, que por muitos anos a gente realizou na comunidade, onde todos se envolviam, então a gente conseguia mobilizar todo mundo, e é algo que faz parte da essência da comunidade, que por mais que no momento não esteja acontecendo, mas eu creio que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de participar sentem saudade disso e conseguem reconhecer a importância dessa mobilização na comunidade, dessa participação e da realização desses eventos culturais. Em termos também de desenvolvimento geral, né, da comunidade, a associação em si, eu creio também que seja uma referência para todo o município, porque muitas das conquistas, se não todas, que foram né, alcançadas pela comunidade foram através da associação. Desde a conquista do orelhão, do abastecimento de água, dos calçamentos, da coleta de lixo, de diversos projetos de dia D, de eventos. Então, assim, foram coisas que a comunidade unida conseguiu realizar e que, muito ou pouco, tiveram impacto na vida de alguém, né? E eu me sinto impactado por essas ações da comunidade e da associação, porque isso fez parte da minha formação, faz parte, né, ainda da minha construção como ser humano, e eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de viver, de contribuir e de perceber como as coisas aconteciam na comunidade. E que até hoje tantas pessoas ainda tentam manter, né, essa cultura da união, da preservação da cultura, do desenvolvimento da comunidade. Obviamente muita coisa mudou hoje em dia, porque o próprio mundo mudou, né? Mas, assim, dizer que sou de Canabrava, ter tido as vivências que eu tive, as experiências que eu tive aí, e poder ver como a comunidade impactou na minha vida e na vida de tantas pessoas, é muito gratificante. O que eu posso dizer é que eu sou muito feliz de ser canabravense, de ser de Canabrava, e que todos podem ter certeza que Canabrava, onde eu for, vai estar no meu coração. E o que eu puder fazer também para poder ajudar essa comunidade, contribuir com essa comunidade, eu farei, porque Canabrava é sinônimo de amor, é sinônimo de cultura, é sinônimo da essência que todos nós temos, né? De uma só família, e que, apesar de qualquer diferença, apesar de qualquer distância que muitas pessoas estejam da comunidade, tipo, não só eu que não moro mais aí, mas pessoas que moram em São Paulo e outros estados, o amor por Canabrava, ele permanece. Então, assim, são muitas memórias e muitos sentimentos que nos remetem a Canabrava. Agradecemos ao governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, à Secretaria da Cultura, Turismo e Desporto do município de Cariús, a administração junto vencendo os desafios, e aos moradores, colaboradores da comunidade de Canabrava. Como disse o poeta Deoclésio Martins, se Canabrava se acabar, com certeza eu vou chorar. Choro de emoção. Canabrava é a terra do meu coração. Canabrava, terra do samba, onde nasceu o ritmo do bambu. Tem cuíca, tem pandeiro e cavaquinho. Canabrava, não esqueça de mim. Canabrava, terra do samba, onde nasceu o ritmo do bambu. Tem sanfona, tem pandeiro e violão. Canabrava, terra do meu coração. Se Canabrava se acabar, eu com certeza vou chorar. Choro de emoção. Canabrava, terra do meu coração. Choro de
terra do meu coração. Canabrava, terra do samba, onde nasceu o ritmo do bambu. Tem sanfona, tem pandeiro e violão. Canabrava é terra do meu coração. Se Canabrava se acabar, eu com certeza vou chorar. Choro de emoção. Canabrava, terra do meu coração. Choro de emoção. Canabrava é terra do meu coração. Do meu coração. Do meu coração.